Capítulo 541 Batalha contra dois soberanos. Vicente fechou a boca e observou o fantasma e o Lich se moverem, tendo irritado os dois tanto que qualquer chance de uma resolução pacífica havia desaparecido completamente. Corra, Layla! Ele gritou para seu companheiro enquanto corria em direção aos dois. Layla se moveu, concentrando o máximo de seu poder que podia para tentar superar o cerco de fantasmas, zumbis e liches na área. Mais de 2.000 criaturas já estavam cercando a área onde estavam. No entanto, com sua velocidade altíssima, ela simplesmente cortou os corpos inimigos, destruindo os seres com corpos materiais. Os cadáveres e esqueletos em decomposição se despedaçaram quando ela passou por eles, enquanto ela apenas desviou dos fantasmas, os únicos em que seus poderes não teriam efeito. Algumas das criaturas ao redor dela se moveram atrás dela ao vê-la passar facilmente, mas a maioria permaneceu no lugar, ciente de que a verdadeira ameaça ainda estava dentro de seu cerco. Os dois soberanos da Terra ignoraram Layla, sabendo que o verdadeiro problema era Vicente. O fantasma começou a usar seus poderes para machucar e exaurir Vicente, pois só podia tentar possuir um corpo sem resistência. Enquanto isso, o Lich moveu suas tropas para a área, usando o poder coletivo de seus lacaios para lançar magias elementais negativas na direção de Vicente. Vicente inicialmente ignorou o Lich, sabendo que não poderia lidar com dois soberanos ao mesmo tempo. O que ele podia fazer era desviar dos ataques de um deles e se concentrar no outro. Ele decidiu lidar com o fantasma primeiro, pois era a criatura mais difícil ali, aquela que ele precisaria estar no seu melhor para derrotar. Usando o conhecimento de Thorne sobre fantasmas, Vicente moveu seu mana através de seu corpo enquanto formava magias baseadas em seu elemento relâmpago e principalmente usando sua segunda habilidade relacionada a campos eletromagnéticos. Anteriormente, na batalha contra Thorne, Vicente não conseguiu fazer nada contra aquele fantasma e só foi derrotado. Mas essa situação se deveu mais ao baixo nível de Vicente naquele momento do que porque seus poderes não eram úteis contra fantasmas. Os poderes de Vicente eram úteis contra fantasmas. Mas ele tinha que estar no nível certo para afetar criaturas de quarto estágio com a natureza específica de fantasmas. Afinal, fantasmas eram almas. Isso significava que qualquer coisa que pudesse afetar almas poderia afetá-las. Em outras palavras, qualquer ataque condensado com mana suficiente para ferir uma determinada alma deveria ser o suficiente para ferir um fantasma. Olhando para longe, Vicente notou o ataque do Lich e moveu muitos de seus itens de metal para destruí-lo. Suas defesas de metal se transformaram em pequenas shurikens, atacando na direção daqueles braços e mãos que já estavam enrolados em seu corpo. Em meio a isso, o fantasma tentou suportar a dor em seu corpo e bateu com força no corpo de Vicente. Morra, seu bastardo! O fantasma mudou sua mana para os braços, fazendo lanças de mana aparecerem de suas mãos esqueléticas e cortando o pescoço de Vicente. 2 dos pentagramas de Vicente brilharam intensamente enquanto seus olhos se tornavam transparentes, e o resto do corpo gradualmente perdia os contornos e se tornava invisível. Que diabos? Vicente desapareceu na frente deles enquanto sua mana desaparecia, e todos os objetos de metal ao seu redor pararam de se mover sob seu controle. Uau! No entanto, estes objetos não perderam a sua forma e continuaram a mover-se, pois a energia associada ao seu movimento ainda os afetava. As shurikens, escudos e outras formas de artefatos defensivos e ofensivos continuaram seu caminho, alguns caindo verticalmente. Em contraste, outros voaram em parabólica, horizontalmente e assim por diante. Várias criaturas esqueléticas e cadáveres nos arredores tiveram seus corpos destruídos e adicionados à pilha de restos humanos sem qualquer sinal de vida ou inteligência remanescente. O Lich do quarto estágio e o fantasma olharam ao redor com preocupação, nenhum dos dois sentindo Vicente, apesar de serem mais fortes em nível que seu oponente. Merda! O que aconteceu? O fantasma se voltou para o Lich. Isso deve ser algum tipo de habilidade de camuflagem. Seu poder está relacionado ao eletromagnetismo, então ele deve ter algum controle sobre a luz.
Ulisses ponderou enquanto usava seus sentidos para procurar por Vicente. Mas e a aura dele? Como é que nenhum de nós consegue senti-la? Isso. Ulisses não conseguiu explicar essa parte até ouvir algo estranho não muito longe dele. Fim do capítulo. Capítulo 542 Fuga. Depois de olhar para trás, Ulisses não viu nada, mas sentiu que Vicente estava logo atrás dele. Levantou os braços para se defender, sentindo a coluna tremer, pois um ataque frontal ao seu frágil esqueleto poderia feri-lo gravemente. Ulisses não era um ser completamente morto. Tinha sua vida ligada à sua mana, consciência e corpo. Por mais que fosse um ser morto-vivo, poderia ser morto ou, em menor grau, ferido. Merda! Este ser temia o seu fim pois controlava vários esqueletos e cadáveres para correr ou se atirar na sua frente. O fantasma olhou preocupado para Ulisses e se afastou, pensando que Vicente havia mudado de estratégia. Mas assim como todos pensavam que Vicente estava prestes a atacar Ulisses, esse jovem apareceu atrás do fantasma, um dos braços coberto de raios e mana. Vicente não hesitou ao cruzar o corpo translúcido do fantasma com o braço direito enquanto seu terceiro pentagrama brilhava ao seu redor. O fantasma parou por um momento antes de se sentir eletrocutado e gritar de pânico, pego de surpresa pelo inimigo. Enquanto isso, sentiu algo tentando corromper sua mente e enfraquecer suas defesas. Vicente sorriu quando Ulisses olhou em choque para seu companheiro fantasma, não esperando que eles caíssem em uma estratégia tão básica. Humano! Ulisses gritou com raiva. Infelizmente, era tarde demais para mudar o que já havia acontecido. Vicente sorriu ao tirar o braço direito do corpo do oponente, sentindo-se um pouco exausto, mas não a ponto de não poder fazer mais nada. Ele disse: "Até a próxima, esqueleto." Com suas palavras, ele desapareceu novamente, afastando-se da área e deixando para trás o fantasma gravemente ferido. Foi um desafio matar um fantasma. Vicente não queria esgotar-se fazendo isso quando ainda havia outro soberano que o pudesse ameaçar. Então ele apenas feriu gravemente o fantasma e seguiu em frente, enfraquecendo seus inimigos, o que era o suficiente para ele por enquanto. Ah! O fantasma gritou em agonia ao cair no chão. O bastardo contaminou meu espírito. GH. O que fazemos agora? Ulisses perguntou em dúvida. Corra! Essas armadilhas cercam todos os recursos valiosos desta maldita cidade. A mulher gritou enquanto se movia pelo teto, não interessada em ficar para trás para ajudar Layla mais do que já tinha feito. Maldito seja! Mate esse idiota! Ulisses do terceiro estágio gritou para os zumbis. Layla observou a mulher desaparecer do teto, imaginando que ela deveria ser uma das outras sobreviventes do grupo que esperava do lado de fora da cidade da caveira. Layla então se afastaria do local, esquivando-se rapidamente de qualquer inimigo que tentasse atacá-la e indo em direção à aura da pessoa que a ajudou. Layla tinha um bom coração, por isso sempre retribuía favores. Saindo da área sem maiores problemas, ela logo apareceria na frente da mulher de cabelos verdes. Tão rápido! A pessoa ferida exclamou surpresa ao voltar para seu esconderijo. Obrigado pela sua ajuda. Você é o companheiro daquele grupo fora da cidade da caveira. Oh! A mulher abriu a boca surpresa. Você viu meus companheiros? Sim, meu companheiro e eu os vimos quando viemos aqui. Eles nos pediram para trazer suas chamas da vida para verificar seu estado vital. Layla comentou. Suspiro, infelizmente, sou o único sobrevivente. Há 2 dias, fomos forçados a nos separar após cair em uma armadilha inimiga. Fui o único a escapar com a ajuda do meu amigo Ivan. Mas zumbis e lixes os cercaram. Agora eles provavelmente estão mortos. Ela disse em um tom deprimido. Layla lamentou. Não sei o que aconteceu, mas meu companheiro e eu entramos nesta cidade há menos de 30 minutos, ele ainda estava vivo. O que? A mulher olhou para Layla em estado de choque, não esperando que um deles ainda estivesse vivo. A chama da vida foi muito especial. Se não apagasse, significava que a pessoa marcada por ele ainda teria uma chance de sobreviver.
Não mostraria nenhum sinal de vida se a mente do seu alvo tivesse sido destruída ou se algo irreparável tivesse acontecido. Qualquer sinal, por pior que fosse, indicava que ainda havia uma chance para aquela alma. Merda! O que eu fiz? Ela se perguntou ao parar de se mover, pensando que havia abandonado seus companheiros quando poderia ter salvado pelo menos um deles. Layla entendeu e disse: "Não pense assim. Você não poderia saber. Mesmo assim, suspiro, senhorita, por favor me ajude." Ela olhou nos olhos de Layla e implorou: "Por favor, me cubra. Isso é tudo que peço. Eu mesmo farei o resto para salvar meu companheiro." Layla cerrou os punhos. "Mostre-me o caminho. Se eu puder ajudá-lo, eu o farei. Mas se o perigo for muito grande, teremos que nos separar." Isso foi melhor do que nada, e logo a mulher de cabelos verdes estava a caminho do lugar que havia deixado dias atrás. Fim do capítulo. Capítulo 543 Cidade Subterrânea. Enquanto Layla corria pela cidade da caveira com a mulher que acabara de conhecer, Vicente havia se afastado bastante dos inimigos do quarto estágio. Ele já havia consumido uma de suas poções de recuperação. Ele agora estava escondido em uma área longe de onde enfrentou os dois soberanos. Sua aura estava totalmente retraída em seu corpo enquanto ele podia sentir sua mana gradualmente se aproximando de seu estado ideal. Ele observou o entorno pelas frestas de uma janela do segundo andar da residência onde estava hospedado, permanecendo invisível. "Parece que perdi o inimigo," ele pensou, depois de ficar ali por 10 minutos sem ver nenhum sinal preocupante. Pensando nisso, ele fez uma expressão de dor ao olhar para um de seus braços, sentindo uma leve dormência na mão que usou para acertar o fantasma do quarto estágio. Mas não foi uma dor física. Foi uma dor espiritual relacionada às vibrações da mana do fantasma. Tolos são aqueles que pensam que não há perigo em passar pelo corpo de um fantasma. Vicente pensou consigo mesmo, sem se preocupar com seu estado, pois essa sensação ia desaparecendo a cada minuto que passava. Mas ele estava ciente de que os fantasmas tinham características perigosas. Depois colocou a janela de lado e sentou-se em posição de lótus no meio do quartinho em que estava. "Tenho que ir atrás de Layla. Mesmo que ela seja rápida, bastará um desses dois alcançá-la e acabar com ela." Ele se preocupou, já tentando se concentrar em terminar sua recuperação básica o mais rápido possível. Ele feriu gravemente o fantasma do quarto estágio. Este ser ficaria ferido pelos próximos dias e definitivamente não seria capaz de lutar em alto nível. Mas mesmo ferida, tal criatura ainda poderia colocar em risco a vida de alguém do nível de Layla. Contanto que Layla tivesse mana suficiente para usar sua habilidade, ela ficaria bem. Mas no momento em que ela ficasse sem mana, ela estaria em uma situação terrível se ficasse cara a cara com o fantasma ou, pior, com o Lich. Vicente cultivaria naquele local por 10 minutos com a discrição até sentir que poderia voltar e lutar contra o Lich se necessário. Ele se moveu sutilmente enquanto verificava os arredores, encontrou uma rota mais segura e não hesitou em seguir em direção ao centro da cidade. Então, um lado tentaria derrubar o outro para atingir seus objetivos, mesmo que ambas as partes soubessem que isso era exatamente o que o professor Dart Scout queria quando criou este lugar. Mas isso não incomodou Vicente. "Então deixe-os vir até mim." Ele sorriu enquanto caminhava em direção a ela, sentindo que era valioso o suficiente para atrair a atenção de seus inimigos. Quando ele chegou na frente do frasco e estendeu a mão para pegá-lo, ele sentiu uma armadilha ativar, e uma grade semelhante à que havia caído sobre Layla antes caiu sobre ele para prendê-lo lá. Vicente pegou o frasco e olhou para o dispositivo que havia caído sobre ele, formando uma cela de 3 metros quadrados. Imediatamente, um grupo de zumbis e liches apareceu na área e foi em sua direção, fazendo barulhos grotescos enquanto olhavam para seu alvo. Vicente não se incomodou com esses inimigos. Ele apenas colocou a mão em uma das barras de metal da cela e riu. "Você quer me prender assim?" Enquanto ele dizia isso e pressionava os dedos na barra, ela de repente se desintegrou em um instante.
O pentagrama laranja de Vicente apareceu ao redor de seu corpo, fazendo com que o mana nesta área subterrânea se agitasse significativamente. Armas metálicas se formaram no ar e cortaram as criaturas negativas na frente de Vicente, destruindo-as em milissegundos enquanto ele olhava para a pílula que acabara de tomar do frasco anterior. Ao olhar para a pílula, ele sentiu a forte energia negativa e a escuridão ali, o que fez com que os fantasmas naquele lugar subterrâneo, os únicos que ainda estavam de pé após o primeiro movimento de Vicente, sentissem seu poder e dessem passos para trás. Aquela era uma pílula de 4º grau, útil para praticantes do caminho das trevas que haviam alcançado o 4º estágio. Quando usada, ela poderia nutrir a alma da pessoa que a consumisse, aumentar sua pureza, curar feridas da alma e até mesmo aumentar a afinidade negativa daquele ser. No entanto, se consumida por um praticante do caminho da luz, era veneno, algo que corromperia a alma e o corpo daquela pessoa e a levaria a um destino terrível. Tal pessoa poderia ir de explodir a atacar insanamente tudo e todos ao seu redor. Sabendo disso, os fantasmas do 3º estágio ao redor de Vicente se afastaram dele, com medo do que aconteceria com ele se tomasse a pílula. Fim do capítulo. Capítulo 544 Despertar. Engula. Vicente sentiu a essência gelada descer pela garganta e entrar no estômago. Assim que chegou ao seu interior, a pílula derreteu, liberando todo o seu poder medicinal em seu estômago. Quase imediatamente, uma vibração negativa se espalhou por seu corpo, algo que faria qualquer outro mago do caminho da luz mudar de repente e expressar uma dor enlouquecedora. Mas Vicente não expressou nada disso. Pelo contrário, ele permaneceu parado enquanto algo em seu espaço de consciência absorvia o poder de cura da pílula, sem deixar resíduos. Vicente sentiu uma sensação incrível em seu corpo, como se tivesse bebido água gelada de repente depois de estar com sede por um longo tempo. Ele abriu a boca e soltou um suspiro suave, sentindo uma parte de si mesmo ficar mais forte enquanto voltava sua atenção para dentro. Olhando para o espaço de sua consciência, ele viu sua segunda gema absorvendo 70% do poder medicinal da pílula enquanto o resto ia para o casulo onde Thorne dormia. O casulo de Thorne tremeu, e rachaduras apareceram ao redor dele, junto com um brilho roxo vindo de dentro do casulo. 10 segundos após Vicente engolir a pílula, o casulo de Thorne explodiu, libertando este fantasma de seu estado comatoso após vários meses desde a batalha que levou ao seu estado anterior. Mestre, Thorne murmurou na mente de Vicente, ainda bastante enfraquecido, mostrando o poder mágico de apenas um acólito nível 5. Velho Thorne, é bom ter você de volta. Vicente riu enquanto ficava de olhos fechados, olhando para si mesmo. Muita coisa aconteceu nesse meio tempo. Felizmente, consegui acordá-lo. Thorne se lembrou de como havia adormecido antes e entendeu que seu mestre provavelmente havia sobrevivido àquele desafio e a vários outros. Seus sentidos estavam melhorando, e ele mais ou menos percebeu onde Vicente estava e rapidamente deixou de lado suas muitas perguntas. Obrigado por me ajudar a acordar, mestre. Parece que você encontrou um lugar muito interessante para nós. Thorne disse enquanto observava os arredores de Vicente. Sim, ouvi falar deste lugar durante minha viagem à dinastia Chuta. Felizmente, encontrei uma pílula que me ajudou a acordá-lo. Mas você ainda tem um longo caminho a percorrer antes de recuperar todos os seus poderes. Vicente disse a ele. Em instantes, todos os fantasmas na área caíram de joelhos no chão enquanto linhas brilhantes de mana conectavam suas cabeças às mãos esqueléticas de Thorne. Se Vicente tivesse tentado isso sozinho, ele teria tido grande dificuldade em suprimir esses fantasmas. Mas Thorne era um fantasma, e tudo o que ele precisava era de mais mana e compreensão de sua parte para lidar com seres de sua raça. Thorne tinha sido inicialmente um soberano do céu quando se tornou um fantasma há muito tempo, e a mana de Vicente era muito mais robusta que a do fantasma mais forte da área. Isso foi o suficiente para ele cumprir rapidamente as ordens de seu mestre. Eles obedecerão todas as suas ordens agora, mestre. Thorne disse ao retornar ao espaço mental de Vicente. Perfeito.
Vamos mandá-los vigiar os arredores enquanto procuramos outro recurso compatível com você, velho Thorne. Com isso, Vicente deixou este lugar, deixando temporariamente de lado a cidade subterrânea que havia descoberto, para se dirigir aos outros recursos que ele e Thorne já haviam sentido perto deles na superfície da Cidade da Caveira. Enquanto se moviam, Thorne aproveitou a oportunidade para se atualizar sobre tudo o que havia acontecido desde que ele entrou em coma e aos poucos foi conhecendo as experiências de Vicente nos últimos meses. Enquanto Vicente trabalhava com Thorne depois de um tempo sem a ajuda de seu fantasma, Layla e a mulher com quem ela havia se juntado chegaram ao local para onde estavam indo. A mulher de cabelos grisalhos liderou o caminho para onde ela e seus dois companheiros tiveram problemas há 2 dias, quando foram cercados por magos de alto nível dos 3 tipos de monstros desta cidade. Eles não tiveram problemas para chegar a este lugar porque, por algum motivo, muitos dos monstros que normalmente atrapalhariam pessoas como eles desapareceram. Layla podia imaginar quem estava por trás disso, mas a mulher ao lado dela ignorou essa realidade e olhou na direção de onde ela pensava que seus companheiros haviam morrido. Ela disse para a mulher de cabelos grisalhos ao lado dela: "Eles deveriam estar atrás desta porta." Ela apontou com um dos dedos. Quando saí deste lugar, eles foram pegos em uma armadilha inimiga e cercados por monstros. Layla estreitou os olhos enquanto tentava examinar os arredores. Vamos ver o que podemos encontrar. Ela assumiu a liderança. Fim do capítulo. Capítulo 545 para o resgate. Enquanto Layla se movia, Bella, a mulher de cabelos verdes, também se movia com determinação, pensando na possibilidade de uma de suas companheiras ainda estar viva. Quando chegaram à porta a caminho de uma parte subterrânea da Cidade da Caveira, eles se entreolharam e se prepararam para usar seus poderes, se necessário. Layla usou sua velocidade e rapidamente abriu a porta a caminho do interior do prédio subterrâneo. No momento em que entraram no local, surpreenderam os 4 zumbis ali presentes, que estavam ajoelhados no chão com as mãos manchadas com algo vermelho. Quando olharam mais de perto, viram os restos mortais de alguém que havia morrido recentemente, um corpo aberto com muitas partes internas faltando. Um dos zumbis segurava o fígado sem vida do cadáver, enquanto outro comia o cérebro do morto como um cachorro comendo sua comida favorita. Um deles se virou e olhou com seus olhos brancos e opacos na direção das 2 mulheres, que ficaram momentaneamente chocadas com a cena. Gole, merda! Layla viu isso e amaldiçoou as criaturas, mas sem fugir já que elas eram claramente mais fracas que ela. Deixando Bella imóvel de lado, ela entrou na sala, sem hesitar em lidar com aquelas 4 monstruosidades. Movendo um de seus braços como uma espada, ela cortou facilmente a cabeça do primeiro em seu caminho antes de chutar o torso de seu segundo alvo, quebrando-o ao meio. Os zumbis só morreram realmente quando seus cérebros foram completamente destruídos, então os 2 zumbis que Layla atacou primeiro não morreram, apenas perderam seu estado normal de luta. Bella voltou à realidade e finalmente se moveu, mirando na cabeça da criatura que Layla já havia derrubado enquanto usava seus poderes para formar um arco e flecha. Os 2 exterminaram rapidamente todas as criaturas da área até que Bella teve a chance de identificar o cadáver que estava sendo devorado. "É um dos meus companheiros", ela disse com pesar depois de alguns momentos, sentindo vergonha, nojo, medo e remorso. Ela não tinha certeza se este era seu companheiro que havia morrido antes ou se era aquele que Layla dissera que ainda estava vivo até alguns minutos atrás. Mas de qualquer forma, este era um velho conhecido dela que morreu horrivelmente. Minutos se passariam, e o lixo do 4º estágio em busca de Vicente finalmente notaria alguns sinais de seu inimigo. Alguns de seus homens estavam correndo procurando por Layla e o outro humano que havia escapado de uma armadilha antes, mas não estava preocupado com eles. Vicente era um grande perigo para ele e para seu aliado que governava este lugar, por isso estava preocupado com ele e não com aqueles 2. Depois de ouvir sinais distantes de onde aqueles 2 deveriam estar, apressou-se em alcançar Vicente.
Chegando ao local onde Vicente havia ingerido a pílula que havia despertado Thorne, Ulish viu o que restava das criaturas que o jovem havia destruído e percebeu que havia chegado tarde demais para ter qualquer vestígio de seu alvo. Maldito humano! Ele sentiu o número de esqueletos e zumbis sob seu controle diminuir e imaginou que em algum lugar, Vicente estava fazendo merda. Virando seu crânio para trás, ele sentiu de onde as últimas perdas de seu poder tinham vindo. Eu te encontrei, seu miserável. Ele se moveu, sem hesitar em lançar um feitiço na direção que tinha acabado de notar as mortes de seus homens. Ao fazê-lo, movendo-se em direção à área onde pensava que Vicente estava, um raio roxo apareceu no céu, vindo de um grande círculo mágico criado pelo feitiço do Lich. Um som estrondoso irrompeu do raio roxo, que não era um raio, mas uma forma especial de magia maligna. Quando o feitiço atingiu o chão, todos os esqueletos e cadáveres despedaçados foram puxados juntos, formando rapidamente um grande gigante morto. Vicente viu isso de longe, pois ele havia enganado seu inimigo para atacar na direção onde apenas fantasmas operavam. Uau! Ele criou um monstro semelhante à criação de Victor Frankenstein. Vicente abriu a boca em surpresa ao ver o gigante hediondo emergir da magia negra do Lich. Enquanto isso, Thorne estava absorvendo um novo recurso escondido com Vicente em uma área, silenciosa, da cidade. Fim do capítulo. Capítulo 546 Mudança de planos. Chegando ao local onde seu monstro era composto por vários esqueletos e partes de zumbis diferentes, o Lich do quarto estágio moveu a cabeça de um lado para o outro, em busca das pistas de Vicente. Ele não conseguia expressar sua frustração ou raiva por não encontrar seu alvo ali, já que não havia carne em seu rosto. Mas sua aura foi suficiente para mostrar isso. Porra! Maldito humano! Gritou enquanto seu poder fazia os fantasmas da área sentirem que seus corpos espirituais queriam desaparecer. O monstruoso gigante continuou devastando as propriedades vizinhas, tentando descobrir onde Vicente poderia estar escondido. Mas depois de 10 segundos parado ali em frustração, o Lich seguiu em frente, deixando sua criatura se deteriorar. Isso não foi uma criação, mas um feitiço que perderia o efeito quando privado de mana. À medida que o gigante monstruoso se despedaçava, o Lich do quarto estágio lentamente começou a examinar os arredores, pensando que Vicente poderia estar escondido nas proximidades. Como ele havia se mudado para este local, seria um desperdício de seu movimento não procurar seu alvo por pelo menos alguns momentos. Onde está esse desgraçado? Perguntou, imaginando os problemas que teria com Vicente se este jovem pudesse crescer mais nesta cidade. Era improvável que isso acontecesse, pois Vicente já estava no auge do terceiro estágio, e se avançasse um nível seria expulso da cidade devido às leis locais feitas pelo criador destas ruínas. Mas Vicente poderia melhorar sua força até certo ponto e matar alguém como esse Lich antes de deixar a cidade da caveira. Isso foi o suficiente para preocupar esta criatura. Se eu não o encontrar nos próximos 15 minutos, ordenarei a todos os Liches e zumbis da cidade que coletem os itens valiosos e os levem para o subsolo. Se ele quiser alguma coisa, terá que vir até mim. O subsolo de The Skull City era o lar de criaturas negativas locais e de muitas armadilhas e maldições antigas. Seria muito mais difícil para qualquer um ter sucesso nesta cidade subterrânea do que na superfície. Pensando nisso, esse ser mágico logo desistiria de sua busca por Vicente e repassaria suas ordens aos Liches e zumbis de sua cidade. Layla percebeu isso e imediatamente pensou em Vicente. Isso deve ter algo a ver com meu companheiro. Quando me separei dele, ele ficou para trás para lutar contra 2 soberanos. Soberanos? Bella parou de assistir da porta e olhou para Layla em estado de choque. Você não sabia? Layla perguntou surpresa. Pelo que meu companheiro e eu vimos, há 2 soberanos da Terra aqui. Merda! Como pode ser isso? Então não tivemos chance de sobreviver todo esse tempo. Bella se sentiu desesperada. Mas isso não pode estar certo, se há soberanos aqui, como vários magos conseguiram escapar desta área no passado. Bem, eu posso pensar em 2 explicações.
Layla fechou os olhos e suspirou. A primeira e menos provável é que os sobreviventes desta cidade sejam como meu companheiro, pessoas capazes de lutar acima de seu nível. A segunda possibilidade é que os soberanos locais não se movam a menos que essas pessoas ameacem sua existência ou suas forças na cidade. Então, no máximo, pessoas comuns como nós teriam que lidar com as massas de monstros de segundo e terceiro estágios. A lógica por trás desta segunda possibilidade era simples. O dano que Layla e Bella poderiam causar às forças da Cidade da Caveira era limitado. Mas Vicente poderia literalmente destruir a cidade inteira se ele desejasse ficar lá por tempo suficiente. Os dois soberanos da Terra entenderam isso e naturalmente sentiram que tinham que cuidar de tal inimigo. Mesmo que essa segunda possibilidade seja o caso, como salvaremos meu companheiro se houver mais monstros no caminho? Bella perguntou, ainda triste. Tivemos muitos problemas para chegar onde estamos agora quando o movimento de monstros nesta área era muito menor. Mas do jeito que está agora, tenho medo de sermos pegos. Layla cerrou os punhos e disse: temos 3 alternativas na nossa frente. Que alternativas? Primeiro, seu companheiro não sobreviverá, então devemos deixá-lo, já que não seremos capazes de alcançá-lo sem perder nossas vidas, Layla disse friamente. Quando meu companheiro e eu chegamos à cidade, seu companheiro deveria estar gravemente ferido. Mas mais de 1 hora se passou desde então. Ele pode estar morto agora, e podemos estar nos arriscando por nada. Bella cerrou os punhos, mas ouviu as outras 2 alternativas de Layla. Mas se você quiser prosseguir, podemos considerar a segunda e a terceira alternativas. Podemos nos retirar por enquanto e esperar pelo meu companheiro. Ele é poderoso e pode lidar com as piores ameaças neste lugar. Se ele concordar, podemos procurar seu amigo juntos. Quanto à última alternativa, dependeria do meu progresso. Não estou muito longe de me tornar um mago de alto nível. Fim do capítulo. Capítulo 547. Planos de ambos os lados. Com os recursos certos, eu poderia avançar em menos de 2 horas e conseguir o suficiente para encontrar e talvez resgatar sua amiga. A única desvantagem dessa alternativa é que ainda não reúne nenhum recurso e, mesmo que encontrássemos algo, você teria que me proteger até que eu terminasse meu avanço. Layla terminou seu discurso e deu a Bella as únicas opções viáveis para ela. Bella ouviu tudo e pensou silenciosamente sobre o que fazer. Ela não queria desistir de sua companheira porque se não fosse pelas 2 pessoas que a ajudaram antes, ela estaria morta agora. Mas ela sabia que se insistisse em ir atrás da última restante, ela teria que fazer isso sozinha, já que Layla certamente não iria com ela nas circunstâncias atuais. Então cabia a ela encontrar Vicente e obter sua ajuda ou esperar que Layla avançasse de nível. Ela não sabia se conseguiria convencer Vicente a salvar sua amiga. O que ele ganharia se arriscando por ela? Mas Layla parecia determinada a fazer isso, desde que avançasse. Que tipo de recursos você precisa para seguir em frente? Eu coletei algumas ervas medicinais, pílulas e poções enquanto explorava a cidade. Eu também encontrei 2 dúzias de anéis espaciais que devem ter recursos dentro deles. Talvez um deles tenha algo compatível para você. Ela disse enquanto cerrava os punhos, sentindo que essa mulher não agiria contra ela porque ela estava falando sobre suas riquezas. Layla olhou nos olhos verdes de Bella e disse: eu tenho uma afinidade elemental pelos elementos do vento e do relâmpago. Qualquer recurso de terceira série com foco em um desses 2 elementos será capaz de me ajudar. Eu acho que tenho algo assim. Bella não se importou em dar a Layla algo assim, já que seria menos de 10% do que ela havia coletado. Ela havia coletado tudo o que podia em seu caminho por esta cidade. Até mesmo coisas que ela não podia usar, ela havia pegado porque ela seria capaz de vendê-las por muitas moedas. Ela não tinha uma afinidade elemental semelhante à de Layla, então ela não desistiu de nada que pudesse usar a curto prazo para se fortalecer. Layla recebeu uma poção e uma raiz das mãos de Bella. Bella disse: esta raiz tem fortes propriedades do elemento relâmpago.
Mas também deve conter um forte efeito venenoso, considerando o tipo de terreno em que estava. Você precisará tomar esta poção junto com a raiz para absorver apenas o positivo deste recurso. Enquanto isso, a maioria dos zumbis, fantasmas e lixes não se importavam em encontrar aqueles dois ou mesmo Vicente. Eles estavam apenas cumprindo suas ordens de levar os valiosos recursos da cidade para o lugar onde os mais fortes já estavam se preparando para receber Vicente. No ponto mais profundo do subterrâneo da Cidade da Caveira, o fantasma do quarto estágio estava dentro de um grande casulo semelhante ao que Thorne havia deixado no espaço da consciência de Vicente por um tempo. Enquanto isso, o Liche do quarto estágio estava sentado em um dos dois tronos em uma grande cripta onde havia muitas correntes correndo do teto até as paredes e passagens da área, crânios de seres de diferentes raças em várias esculturas e também um pequeno lago de magma. Lá, alguns mortos-vivos foram perfilados como adoradores de algum tipo de prática tabu, enquanto outros simplesmente deixaram recursos valiosos em uma área designada pelo Liche mais forte. Enquanto isso, o corpo de um homem vivo foi pregado em uma cruz, seu sangue pingando e acumulando em uma bacia de argila sob seus pés, onde os seres mais poderosos ocasionalmente se aproximavam e tomavam alguns goles. Como estão indo nossos planos? Aquele dentro do casulo perto de um dos tronos enviou seus pensamentos para o soberano do outro lado da cripta. Aquele esqueleto disse: se o inimigo quer riquezas, ele virá até nós mais cedo ou mais tarde. Quando ele vier, nós o acabaremos aqui. Perfeito. Não hesite em deixar as chamas negras da corrupção consumirem este lugar. Mesmo que ele tenha escondido sua afinidade negativa de nós, ele não será capaz de resistir às nossas chamas malignas. O esqueleto assentiu em concordância. As chamas malignas eram uma essência antiga de fogo negro que poderia facilmente matar magos do caminho sombrio. Essas chamas poderiam queimar os elementos associados à escuridão e só se extinguiriam quando esses elementos estivessem completamente fora de seu alcance. Usar tal coisa seria perigoso para todos ali, mas aqueles dois soberanos estavam dispostos a fazer isso para derrubar Vicente e ter a chance de aproveitar seu sangue e consumir sua alma. Fim do capítulo. Capítulo 548 Hora de agir. Num piscar de olhos, 3 horas se passaram desde que Layla começou sua meditação. Bella havia observado seu companheiro temporário naquele momento, sem precisar se mover, pois estavam escondidos e, mais importante, os seres malignos locais pareciam interessados em outras coisas. Bella apenas observou a situação ao seu redor enquanto esperava pelo progresso de Layla. Após 3 horas de meditação, Layla dava sinais de progresso, tendo lidado bem com os elementos negativos da raiz que havia ingerido e aproveitado a parte positiva dela. Relâmpagos cobriram parte de seu corpo enquanto sua mana explodia dentro de seu corpo, trazendo-a cada vez mais perto do alto nível do 3º estágio. Sentindo que Layla avançaria a qualquer momento, Bella olhou para a mulher de cabelos grisalhos, ansiosa para que essa pessoa avançasse e salvasse sua companheira. Dados os estranhos movimentos dos liches, fantasmas e zumbis, ela ainda esperava que seu último companheiro estivesse vivo. Mas ela sabia que as chances de seu último amigo nesta cidade estar vivo diminuíam a cada minuto que passava. Ao pensar nisso, Layla rompeu o pequeno gargalo em que se encontrava, aumentando repentinamente sua mana mais do que os humanos conseguiam no mesmo nível, tornando-se muito mais forte em um único momento do que antes. Seus músculos vibraram quando sua mana atingiu um novo nível e sua compreensão da realidade melhorou um pouco. Ao sentir isso, Layla abriu lentamente os olhos, incapaz de conter o sorriso no rosto. Agora sou um mago de alto nível. Layla cerrou os punhos com determinação, tendo alcançado esse nível muito mais jovem do que ela supunha que alcançaria. Felizmente ela trabalhava com Jasmine e Vicente, pessoas que valorizavam as pessoas ao seu redor e lhes davam oportunidades. Ela seria, na melhor das hipóteses, uma maga de baixo nível se não fosse pela ajuda deles. Ela sabia disso e estava grata a eles.
Mas no momento em que viu os olhos de Bella, ela deixou seus pensamentos de lado e voltou ao que havia prometido à mulher de cabelos verdes. Quando ela sentiu uma forte sensação na direção de onde estavam os recursos reunidos pelos monstros, ela não pôde deixar de mudar seu foco para olhar para aquele lugar. Isso, eles estão reunindo todos esses recursos para atrair Vicente. Ela se perguntou, não vendo outra razão para essa conduta estranha. Ela se aproximou do local onde estavam os recursos e viu não apenas a pilha de itens valiosos que provavelmente deixariam até mesmo os soberanos do céu gananciosos, mas também os dois monstros soberanos, as armadilhas naquela área e a amiga de Bella. Gole, eles estão bebendo o sangue dele. Ela olhou para o homem fixado numa cruz, que estava muito fraco, pálido e enrugado como um balão que perdeu muito gás. Abaixo do homem havia um recipiente do qual seu sangue pingava lentamente, um sinal de que ele já havia perdido muito sangue. Pobre homem, Layla pensou enquanto cerrava os punhos. Ela fazia parte de uma organização que havia lutado contra muitos magos do caminho das trevas. Quando ela encontrava criaturas daquele caminho, ela naturalmente sentia uma forte hostilidade e um desejo de agir. Ver aquele corpo inconsciente era o suficiente para deixá-la com raiva, e ela sentiu que seria uma pena deixar tal pessoa para trás. Ela não sabia se aquele homem estava vivo ou morto, mas mesmo se estivesse, seria uma pena deixar seu corpo para trás para ser consumido por aqueles monstros. Vou tirar o corpo dele daqui e levar alguns desses recursos comigo. Talvez ele ainda possa ser salvo com a ajuda dos recursos certos. Ela olhou para a pilha de itens mágicos que os monstros haviam coletado para atrair Vicente para este lugar. Identificando os itens com as maiores propriedades de cura, força vital e afinidades elementais positivas, ela decidiu o que levar antes de deixar este lugar com a amiga de Bella. Eu vou atrair a atenção do lixo do quarto estágio de uma forma ou de outra. Vou conseguir os recursos que preciso primeiro. Ele não vai esperar que eu tente salvar esse homem. Ela pensou consigo mesma antes de finalmente entrar na grande cripta que abrigava os mais fortes da cidade da caveira. Fim do capítulo. Capítulo 549 Lish vs Layla. Quando Layla entrou na cripta, o fantasma que estava se recuperando do golpe anterior de Vicente e o Lish imediatamente sentiram sua presença entre eles. Ambos voltaram sua atenção para a mulher, percebendo que outra pessoa havia aparecido para desafiá-los antes do inimigo que esperavam enfrentar. Merda! Rápido, neutralize-a, ou perderemos nossos esforços. O fantasma gritou de dentro de seu casulo, incapaz de fazer muito contra Layla enquanto ainda estava ferido. O Lish se levantou e tentou se mover em direção à mulher, já lançando um feitiço sobre a área e fazendo seus monstros se moverem. Maldita mulher! Pare aí mesmo! Ele gritou ao perceber que Layla era rápida demais para que ele a acertasse com qualquer um de seus feitiços. Ele tentou acertá-la com alguns de seus métodos especiais, mas todos os seus golpes foram perdidos. Enquanto isso, os monstros que se moveram primeiro na frente de Layla foram completamente destruídos quando ela passou por eles. Ossos e partes de corpos espalhavam-se pela área enquanto Layla rapidamente reunia os itens que planejava coletar. O Lish não ousou se aproximar de Layla, então tentou impedi-la usando seus feitiços na área em que estavam. Posso não conseguir te acertar, mas você ainda tem que usar o chão para se mover. Ele disse com uma voz maliciosa, lançando um feitiço e direcionando-o para o chão. Imediatamente após se mover, a terra vermelha naquela área ficou preta enquanto toda a área subterrânea de The Skull City tremeu. Layla viu o pedaço de chão enegrecido em seu caminho e notou que teria um problema se fosse tocada pela névoa escura e aterrorizante que se espalhava ao seu redor. Então ela olhou para as paredes daquele lugar e seu destino final ali. Tendo reunido tudo o que queria, ela saiu, correndo muito rápido pela área não transformada do chão até chegar às paredes ali. Enquanto ela corria em um caminho em espiral ao longo das paredes e depois ao longo do teto, o fantasma e o Lish de quarto estágio ficaram chocados ao vê-la aparecer ao lado do corpo inconsciente do humano na cruz. Merda! Ela consegue fazer isso?
Ulisses gritou ao ver o corpo do homem inconsciente aparecer nas costas de Layla. Enquanto Layla corria e Bella ia para seu lugar de espera, Vicente estava no mesmo lugar de antes. Dentro de seu espaço de consciência, Thorne terminou de absorver o recurso que Vicente havia usado horas atrás para ajudar esse fantasma. Agora, o cultivo mágico de Thorne havia atingido o mesmo nível de antes de perder a consciência no final do terceiro estágio. No entanto, ele ainda tinha a oportunidade de retornar ao quarto estágio, então ele ainda estava focado em terminar a absorção desse poder e atingir uma fração mais significativa de seu poder real novamente. Ele ainda não alcançaria sua antiga força com este recurso, mas estaria muito mais próximo e útil para Vicente como um escravo novamente. Vicente sorriu ao sentir as melhorias de seu escravo, mas ao fazê-lo, notou algo estranho mudando em seu entorno. O que é? Ele notou um efeito supressor aparecendo ao redor de seu corpo. Ainda era frágil, mas era o suficiente para ele notar. Enquanto mudava sua expressão, tentando entender o que poderia estar por trás disso, Thorne fez seu movimento final e alcançou o início do quarto estágio. O velho fantasma parou de meditar no espaço de consciência de Vicente e respondeu às perguntas de seu mestre. Isso é culpa minha. Pode haver fantasmas de quarto estágio neste lugar, mestre. Mas, mágicos de quarto estágio são proibidos aqui. Já que estou conectado a você, esta cidade amaldiçoada o considera um soberano. Oh, então temos que ir embora. Sim, você não será punido ou expulso imediatamente. Mas essa opressão aumentará gradualmente até que o poder por trás da maldição local nos expulse. Thorne disse a Vicente quando ele leu corretamente o que estava acontecendo. Então é melhor irmos embora primeiro. Isso pode nos deixar vulneráveis aos seres do quarto estágio. Vicente suspirou, mas não se arrependeu de deixar este lugar tão cedo. No entanto, seu objetivo ali era fortalecer Layla e recuperar Thorne. Ele não tinha certeza de como a mulher estava, mas ele havia cumprido a parte mais importante de seu objetivo. Então, quando ele se levantou de onde estava sentado, ele não hesitou em parar de se esconder, encontrar Layla e deixar a cidade. Fim do capítulo. Capítulo 550. Deixando a cidade da caveira. Layla estava quase exausta quando finalmente sentiu a aura de Vicente perto de onde ela estava correndo. Ulisses de quarto estágio ainda a perseguia, ainda a atacava, fazendo com que problemas aparecessem em seu caminho para forçá-la a diminuir o ritmo e talvez cometer um erro fatal. Ela havia corrido quase toda a extensão da cidade para chegar a esse ponto e já estava muito preocupada quando viu o homem de cabelos pretos aparecer não muito longe dela. Ver Vicente nunca foi tão bom e, claro, seu rosto ficou mais relaxado quando ela olhou em seus olhos. Havia um brilho especial nos olhos e cabelos de Vicente agora, e ele parecia muito mais forte do que antes. Ao mesmo tempo, ele parecia mais bonito e menos irritante do que essa mulher normalmente o considerava. Vicente! Ela gritou, tentando chamar sua atenção. Ulisses viu o humano que estava tentando atrair para o subsolo e apertou uma de suas mãos. Por mais que tivesse procurado Vicente por horas e agora estivesse na frente de tal humano, ele não queria encarar Vicente. Merda! Por que você tem que aparecer agora? Ele tinha usado metade de sua energia para perseguir Layla. Além disso, sua armadilha era subterrânea na cidade, com a maioria dos monstros que ele poderia usar contra seus alvos lá. Encontrar Vicente agora não estava nos planos desta criatura, então ele inconscientemente desacelerou e pensou sobre o que deveria fazer. O pensamento de tomar Layla como refém e atrair Vicente para a armadilha subterrânea passou pela mente da criatura. Mas capturar Layla não seria fácil mesmo agora, e não havia garantia de que ele poderia escapar de Vice. Vicente parecia mais forte para Layla, mas ele realmente era mais forte. Ulisses podia sentir isso muito claramente. Então, o monstro não foi adiante com este plano, pensando que a ganância de seu inimigo ainda poderia dar ao seu grupo uma chance de executar seus planos. Vicente realmente não poderia ser considerado assim.
Com a ajuda de Thorne, ele facilmente aumentou vários de seus atributos para se tornar forte o suficiente para lidar com o esqueleto na frente dele. Vicente esticou um dos braços e agarrou o pescoço do lixo enquanto o metal rapidamente apareceu em suas mãos, ajudando-o a esmagar o pescoço da criatura negativa. Os ossos do pescoço da criatura se quebraram imediatamente após o movimento de Vicente, enquanto a aura maligna do lixo enfraqueceu vertiginosamente. O que? Layla gritou em espanto, não esperando que Vicente realmente fosse capaz de fazer tal coisa. Mas quando ela estava prestes a fazer suas perguntas, Vicente começou a correr em direção ao fim da cidade enquanto um sentimento sinistro surgia nos arredores. Hora de ir, ele gritou para ela depois que Thorne disse a ele para sair o mais rápido possível. Ao usar alguns dos poderes de um soberano para lidar com o problema em seu caminho, ele despertou as regras desta cidade amaldiçoada. Agora, a cidade estava contra ele, e se ele não partisse imediatamente, poderia ter que lidar com a punição que o criador deste lugar havia deixado para trás. Layla já tinha visto Vicente ficar muito mais forte do que deveria por um momento, então ela engoliu suas perguntas e foi atrás dele para deixar este lugar. Ela havia coletado muitas coisas e conseguido uma vantagem inicial, então não havia mais razão para ela permanecer neste lugar perigoso e nojento por mais tempo. Mas ela se lembrou de Bella e rapidamente disse a Vicente que deveriam fazer um desvio para fora da cidade para levar a mulher com eles. Vicente disse a ela para fazer isso enquanto ele ia na frente, e logo chegaram à parte inferior do desfiladeiro onde ficavam as ruínas da Cidade da Caveira. Ao longo do caminho, Vicente teve que se esquivar de uma dúzia de ataques de maldição à cidade, mas como a cidade estava apenas tentando evitá-lo, os ataques foram mais fracos no início e depois ficaram mais fortes. Quando foi realmente ameaçado, ele estava praticamente saindo da cidade. Então ele, Layla e Bella logo passariam pela distorção espacial naquela parte da cidade. De lá, chegariam ao mesmo local por onde haviam entrado anteriormente, onde o grupo de Bella ainda esperava por ela e seus companheiros. Fim do capítulo. Quem não se contenta com o que tem, não se contenta com o que gostaria de ter. Sócrates.